Lendo do Srila Prabhupada Lilamrita, começando um novo capítulo, capítulo 5, Índia unificando a ISKCON. Durante 1975, Srila Prabhupada, mais do que nunca, encarregou o GBC de resolver os problemas administrativos da ISKCON, especificamente durante o encontro anual do GBC em Mayapur. Desde o início da ISKCON, ele vinha dizendo: isso não é tarefa para apenas um homem. Ele criara o comitê do corpo administrativo para aliviar-se do fardo tremendo que era administrar pessoalmente a sua organização mundial em crescimento. Lembre-se sempre, escrevera ele a um dos membros do GBC, de que você é um dos poucos líderes a receber de mim esta responsabilidade. E sua tarefa é muito importante. Prabhupada encarava o progresso de seu movimento como um fenômeno maravilhosamente exitoso, prova da misericórdia direta do Sr. Chaitanya por seus humildes esforços. A ISKCON era serviço a seu Guru Maharaj e agora seus discípulos deviam mantê-la e incrementá-la como serviço deles ao mestre espiritual deles. Ele disse que desejava ver 108 templos florescentes antes de partir deste mundo. Manter tais templos ativos deveria ser a tarefa de seus seguidores sinceros. Ele escreveu ao seu representante do GBC para a Austrália: todos os templos em Melbourne, Londres, Paris, Bombaim, todos eles são ótimos. Tudo é muito limpo e reluzente, a deidade é a prova do serviço sincero. É dever do GBC manter tudo isso daqui por diante. O dever deles é entusiasmá-los e manter o que já existe. Os problemas são inevitáveis para um pregador da consciência de Krishna. Por isso, muitos sadhus preferiam permanecer num lugar sagrado sem pregar. Mas Bhaktisiddhanta Sarasvati e os grandes acharyas da Sampradaya do Sr. Chaitanya preocupavam-se em oferecer o serviço devocional ao Senhor para tantas almas condicionadas quanto fossem possíveis. Não obstante, quem quisesse adotar esse caminho teria de ser tolerante às necessidades financeiras, as restrições nacionais e regionais do governo, os inimigos ignorantes e demoníacos da devoção para o Senhor, a inveja, a ambição pessoal e as discórdias entre os devotos neófitos, os padecimentos e as quedas na tentativa de evitar o sexo ilícito e a intoxicação. Todos esses problemas e muito mais complicavam a missão do pregador. Contudo, Srila Prabhupada sabia que valia a pena o esforço, mesmo que fosse para salvar somente uma alma do ciclo de nascimentos e mortes. Prabhupada queria que seus discípulos mais avançados compartilhassem da luta com ele. E vendo a competência e sinceridade em alguns de seus membros mais antigos, tentava transferir-lhes os encargos para poder concentrar-se mais na missão de sua vida, que era apresentar todos os 12 cantos do Srimad Bhagavatam. Os devotos sempre pressionavam Prabhupada entusiasticamente a traduzir e escrever mais livros, de modo que pudessem lê-los e distribuí-los. Srila Prabhupada replicava que estava se esforçando ao máximo, mas que não era uma tarefa mecânica, era necessária grande concentração e paz de espírito. Ele não podia escrever enquanto, ao mesmo tempo, dúzias de casos ameaçadores e complicados assediavam-no. Quando um membro do GBC, responsável pelo Gurukula, escreveu a Srila Prabhupada propondo um plano de todos os centros da ISKCON sustentarem o sistema educacional, Prabhupada replicou: quanto a cobrar os templos para a manutenção do Gurukula, isso deve ser analisado pelo GBC.
Ao surgir uma controvérsia no centro de Estocolmo e os devotos recorrerem a Prabhupada como juiz da questão, esse replicou: o GBC deve discutir e resolver o assunto em reunião plenária. E acrescentou: todos os nossos estudantes terão de se tornar gurus, mas não são qualificados. Srila Prabhupada disse que atração sexual, mudanças feitas sem necessidade e brigar entre irmãos espirituais eram doenças ocidentais. A consciência de Krishna era o caminho da perfeição, e se seus discípulos permanecessem com persistência e sinceridade no caminho, com certeza acabariam saindo exitosos. Entretanto, às vezes, Prabhupada via doenças ocidentais dominarem seus discípulos, e até os membros do GBC pareciam incapazes de impedir isso. Todavia, a menos que eles o poupassem de tais dores de cabeça, como poderiam ele realizar o trabalho mais importante? Ele dizia: GBC deve significar que sob sua administração não haja quaisquer reclamações, de modo que eu possa ter condições para realizar o trabalho de tradução. Ele discorrera sobre esse princípio no 4º canto do Srimad Bhagavatam. Quando os discípulos estiverem crescidos e forem capazes de pregar, o mestre espiritual deverá retirar-se e sentar-se num lugar solitário para escrever e executar Nirjana Bhajana. Isso significa sentar-se silenciosamente num lugar solitário e executar serviço devocional. Hoje em dia, os devotos da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna prestam serviço como pregadores em diversas partes do mundo, o que permitirá que o mestre espiritual deles se retire do trabalho ativo de pregação. Na última fase da vida do mestre espiritual, os devotos do mestre espiritual devem assumir as atividades de pregação com suas próprias mãos. Mas era como tentar controlar o vento. Quando as dificuldades se acumulavam, os devotos corriam para eles, como filhos correndo para o pai. Às vezes um discípulo, ao mesmo tempo que lhe pedia para escrever mais livros, colocava um problema sério ao seu colo. Um dos líderes dos Estados Unidos relatou-lhe que certos devotos não estavam seguindo os princípios, mas também pediu a Srila Prabhupada para permanecer na Índia e continuar a escrever em paz. Prabhupada respondeu-lhe o seguinte: se os velhos hábitos voltarem, tudo estará acabado. Se minha mente fica perturbada desse jeito, como então posso concentrar-me e escrever os livros? Isso não é possível. É melhor você não me informar de nada e deixar-me sossegado em Vrindavana. Às vezes, Srila Prabhupada proferia a frase: deixe-me sossegado em Vrindavana, como se fosse abandonar toda a problemática administrativa da sociedade. Todos sabiam que ele jamais deixaria isso, ele já sacrificara a sua vida para salvar o mundo, liderando o movimento da consciência de Krishna. Mas quando seus discípulos amadureceriam, Srila Prabhupada escreveu: quero que o GBC me substitua em toda a administração, o que significa que eles têm que administrar da maneira que eu administro. E era comum dizer: façam como eu estou fazendo. Quando ficava sabendo de controvérsias e discórdias entre os próprios secretários do GBC, ele as encaminhava ao corpo administrativo do GBC. Srila Prabhupada diz: eu nomeei o GBC para as coisas serem administradas de maneiras pacíficas. E agora vocês resolvem criar tumulto entre vocês mesmos? Como então posso ter paz para traduzir?
Logo é melhor deixar as coisas como estão por enquanto, e ao reunirmos em Mayapur, poderemos tomar as decisões cabíveis na presença de todo o GBC. Os problemas da Spiritosky e todos os demais problemas dessa natureza terão de esperar até que possamos discuti-los em Mayapur. Não há outro jeito. Srila Prabhupada continua a deixar sob a responsabilidade do GBC a resolução dos assuntos da ISKCON. Acontecesse o que acontecesse, ele queria que todos os seus discípulos aceitassem o GBC como autoridade deles. E estava confiante de que quando todos os membros do GBC se reunissem, trabalhando sob sua orientação, conseguiriam resolver os problemas. Porém, parecia duvidoso que eles realmente pudessem poupá-lo das dores de cabeça, permitindo-lhe assim escrever pacificamente seus livros. Durante 1975, surgiu uma controvérsia entre alguns dos membros da ISKCON, incluindo alguns membros do GBC, quanto a se grihastas, devotos casados, tinham mesmo condições de serem líderes espirituais da ISKCON. Embora a filosofia da consciência de Krishna explicasse claramente que qualquer devoto, integrante de qualquer ashrama, podia qualificar-se e purificar-se, a controvérsia deflagrou-se. Em setembro, um sannyasi membro do GBC voou dos Estados Unidos para Vrindavana, só para sugerir a Prabhupada que outro membro do GBC, um grihasta, não estava qualificado para ser líder. No entanto, Srila Prabhupada disse que o assunto poderia ser resolvido na reunião anual do GBC. Mas ao chegar uma carta de Rameshvara no dia seguinte, implorando a Prabhupada que prosseguisse em seu trabalho de tradução, Prabhupada replicou que estava disposto a continuar seus escritos, mas que, quando um líder voa 20 mil quilômetros para queixar-se de outro líder, o que posso fazer? Se vocês líderes não conseguem trabalhar juntos, como então querem contar com a cooperação de outros devotos? Pode ser que haja diferença, mas de qualquer modo vocês precisam cooperar entre si. Caso contrário, como serei poupado de tantos problemas e decisões? Faltava pouco tempo para o terceiro Festival Internacional Anual e os antigos problemas de diversos grupos de descontentes aguardavam resolução no tribunal do GBC. Srila Prabhupada chegaria a Mayapur no dia 17 de janeiro, quase 2 meses antes das reuniões do GBC e da chegada dos devotos. Com o comparecimento de talvez 1000 devotos, haveria kirtanas bem-aventurados, aulas e parikramas, e haveria problemas. Prabhupada deixou claro que a maneira correta de as controvérsias serem resolvidas não era fofocando sobre elas, nem pressionando a exercer domínio sobre tudo, mas sim confiando no GBC. O próprio Prabhupada daria apoio às resoluções do GBC, ou se necessário, as corrigiria, de modo que os seguidores sinceros também não deviam hesitar em segui-las. Ele diz: todas as decisões tomadas na reunião de Mayapur são válidas por um ano. Assim como se tenha que fazer algo, prevalecerá a decisão da maioria do GBC. Não desejo tomar nenhuma decisão sem o veredicto do GBC. Meu único aborrecimento é que, apesar de eu ter nomeado o GBC para ser poupado da administração, continuo sendo importunado por queixas e contra-queixas. Como então pode o meu cérebro funcionar em paz? Logo é melhor esperarmos pela reunião de Mayapur e decidirmos juntos o que fazer. Caso haja alguma discrepância, vamos examiná-la durante a reunião do GBC em Mayapur. Como pode um único homem resolver todos os problemas do mundo? 17 de janeiro de 1976. Saindo de Calcutá a caminho de Mayapur, Prabhupada parou em um mangueiral, onde fez sob jejum frutas, vada, nozes e doces.
Antes mesmo de chegar a Mayapur, ele apreciava a pacífica atmosfera rural da Bengala. Logo estaria no Mayapur Chandrodaya Mandir, lugar que ele considerava especial para adorar a suprema personalidade de Deus. Mais de 50 devotos adultos e 30 meninos bengalis do Gurukula aguardavam Srila Prabhupada no portão. Pela primeira vez, Prabhupada contemplou a grande cúpula do pórtico, recém-construída sobre o portão. Uma espessa guirlanda de flores de 6 metros estendia-se pelo pórtico de ponta a ponta, e diante dele estava Bhavananda Goswami, segurando uma pequena almofada de seda sobre a qual repousava uma tesoura. Saltando do carro, sob a intensa luz do sol, Prabhupada pegou a tesoura e cortou a guirlanda, santificando o portão. Prabhupada sorriu. Todos aplaudiram ao verem o portão abrir-se e Prabhupada entrar, acompanhado por um estático grupo de Kirtana. Enquanto Prabhupada caminhava em direção ao templo do Radha Madhava, via flores desabrochando aqui e ali, potes de barro cheios de incensos acesos exalavam um aroma agradável e devotos da varanda do segundo andar lançavam chuva de pétalas de rosas enquanto Prabhupada se aproximava. O prédio principal havia sido belamente decorado, protegido por um guarda-sol de seda alaranjada e rodeado pelos devotos e por um exuberante kirtana do santo nome. Ele parecia régio e triunfante. Dentro do templo, em cujo teto estava pendurado dúzias de guirlandas, Prabhupada aproximou-se das formas douradas de Radha Madhava e prostrou-se em reverência. Ele sentiu que estava em Vaikunta. Devido aos arranjos feitos pelos devotos, Krishna sorria, disse ele. Mais tarde daquele dia, enquanto Prabhupada era massageado, seu servo Harisauri sugeriu ser aquele um bom lugar para ele retirar-se. O Vrindavana ou Mayapur, replicou Prabhupada. Nenhum outro lugar. Não há dúvidas quanto a isso. À tarde, Prabhupada inspecionou as terras e os prédios. Ele ficou satisfeito ao ver o espaçoso salão de prasadam, construído para acomodar 1.200 pessoas, e observou que seu tamanho fê-lo lembrar a estação ferroviária de Bombaim. Mas ao notar a sujeira dos degraus que levavam à cozinha, criticou vigorosamente. Um dos devotos explicou que os degraus estavam sempre limpos, mas que o devoto encarregado da limpeza estava cantando japa. Vocês cantam japa, disse Prabhupada, e faz 300 anos que não limpam isso. Primeiro limpem, depois cantem japa. Eles usam japa como desculpa para ficarem cochilando. Ele disse que quem depara com uma situação afetada pelo modo da ignorância, mas não age no sentido de corrigi-la, também está deixando afetar pelo modo da ignorância. Srila Prabhupada desceu até a margem do Jalangue para ver o barco em que os devotos estavam viajando de aldeia em aldeia. A bordo, elogiou a vida simples de viajar e pregar. Também foi ao Goshala ver os bezerros e vacas e bebeu uma xícara do primeiro caldo de cana da estação, extraída da cana cultivada na terra da isca. Enquanto Srila Prabhupada caminhava pelos campos em direção ao local destinado à cidade de Mayapur, Surabi mostrava-lhe que áreas poder-se-ia erigir diversos prédios. Prabhupada sugeriu que eles apresentassem seus planos aos funcionários do governo da Bengala Ocidental e lhes pedissem que fornecessem a terra necessária. Srila Prabhupada não parou de meditar na cidade de Mayapur e alguns dias mais tarde escreveu uma carta ao secretário-chefe da Bengala Ocidental pedindo-lhes um subsídio para a aquisição da terra. Segundo informou o secretário-chefe, ninguém devia confundir a ISKCON com uma instituição religiosa sectária. As instruções dadas por Krishna na Bhagavad Gita, começando com "não somos o corpo", eram científicas, de modo que não pertenciam a nenhuma religião em particular.
Prabhupada também assegurava que os programas da ISKCON, especialmente aquele idealizado para Mayapur, resolveriam problemas nacionais e internacionais por intermédio de educação espiritual. Mencionou aspectos que interessariam particularmente aos secretários-chefe, tais como investimento de capital estrangeiro no projeto, fluxo de turistas que viriam a Mayapur e a contratação de milhares de operários da região para construir e manter a cidade. Sua descrição do projeto era fascinante. Tendo no centro um prédio para exposições culturais, manifestar-se-á a vila comunitária em todos os seus aspectos. Esse prédio central de exposições é a primeira fase de um plano de muitas etapas. Apresentará o maior planetário do mundo, intitulado Templo da Compreensão. A estrutura terá mais de 30 andares de altura e alojará exposições representativas de todos os níveis da existência universal e todas as variedades de condições de vida, e todos os sistemas planetários e detalhes exatos por intermédio de luzes, modelos, dioramas e morais. Haverá também exposições e passeios diários programados para o público e até uma escada rolante para levar o público aos níveis superiores do prédio de exposição. As exposições do planetário, dos diversos níveis de existência nesse mundo, e além deles serão baseados nas descobertas científicas dos textos védicos, especialmente o Srimad Bhagavatam. Esse templo da compreensão será rodeado por belas calçadas, entradas, jardins e fontes e chafarizes. Prédios de 4 andares de 300 metros de comprimento erguer-se-ão no perímetro da área central em todos os 4 lados. Eles serão utilizados para o ensino dos segmentos de formação geral e especializada desde o nível primário até o nível de pós-graduação. Em sua carta, Srila Prabhupada fez referência às dificuldades em adquirir terras para o projeto da ISKCON, já que todos os proprietários locais estavam aumentando seus preços muito além do valor do mercado. Se o governo pudesse fazer com que vendesse as terras ao preço do mercado, então a ISKCON poderia iniciar imediatamente sua importante obra, inaugurando-a oficialmente no aniversário do nascimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, a 16 de março de 1976. Enquanto isso, por sua própria conta, Prabhupada tentava adquirir terra suficiente para começar. O projeto da cidade de Mayapur exigiria um grande acúmulo de capital e muitos anos de trabalho para poder desenvolver-se, porém, proclamaria as glórias do Sr. Chaitanya com potência ilimitada. Mayapur tornar-se-ia famosa, atraindo pessoas de todo o mundo para ver a singular e moderna aplicação da intemporal sabedoria védica. Prabhupada explicou a seus discípulos que, embora um sannyasi tradicionalmente não se envolva com dinheiro, o desejo do devoto é unir Lakshmi, a deusa da fortuna representada pela riqueza, a Narayana, Deus. Disse haver um fundo de verdade no ditado popular: ninguém dá ouvidos a um homem pobre. Se ele anunciasse palestra de A.C. Bhaktivedanta Swami num terreno baldio em Mayapur, ninguém viria. Especialmente os ocidentais só conseguiriam ouvir algo sobre Krishna em acomodações confortáveis e atraentes. Portanto, Prabhupada planejava construir boas acomodações para os visitantes da cidade transcendental da ISKCON. Aos poucos, a demonstração dinâmica dos aspectos artísticos, filosóficos e humanitários da consciência de Krishna afetariam
profundamente o mundo. Prabhupada pediu a Surabhi que projetasse um plano piloto para a cidade de Mayapur. Passando a noite em claro, Surabhi fez um esboço arquitetônico preliminar, mostrando áreas específicas da cidade destinada a brahmacharis, kshatriyas, vaishyas e shudras. O esboço também mostrava templos, escolas, ruas e calçadões, prédios residenciais, chalés, um estádio e um aeroporto, bem como aspectos do programa de autossuficiência, moinhos de vento, sistema de irrigação e campos agrícolas. Prabhupada tomava sua massagem quando Surabhi trouxe-lhe o projeto. O corpo dourado de Prabhupada reluzia com óleo de mostarda, enquanto Harishauri cautelosa e vigorosamente massageava sua cabeça, costas, peitos e membros. Prabhupada estava descontraído e calado, com os olhos fechados em meditação. Mas quando Surabhi entrou com o desenho de Mayapur, ele ficou animado. Prabhupada gostou da planta e conversou sobre ela durante 1 hora. Agora Surabhi deveria fazer um projeto formal e abordar arquitetos profissionais e as agências governamentais apropriadas. Os devotos que viessem a Mayapur também deveriam conhecê-la, sendo tão fabulosa e tão importante como era, a cidade de Mayapur deveria agora tornar-se uma realidade. Às vésperas do festival, alguns dos sannyasis chegaram esperando associar-se mais intimamente com Srila Prabhupada antes que começasse o fluxo de devotos. O principal tópico de discussão entre os sannyasis era a controvérsia sobre o papel dos grihastas da ISKCON e a influência exercida por mulheres e crianças sobre os sannyasis e brahmacharis, os integrantes da ordem renunciadas. Alguns dos sannyasis sugeriam que a ISKCON deveria ser melhor estruturada para assim as ordens renunciadas e os pregadores pudessem ficar separados dos casais. Eles puseram-se a aventar suas opiniões perante Srila Prabhupada, que em seguida os orientava. Numa caminhada matinal, Jayapataka Swami indagou a respeito dos padrões exigidos antes que um homem pudesse tomar sannyasi. Para tomar-se sannyasi, replicou Prabhupada, há os outros 3 processos: tornar-se brahmachari, tornar-se grihasta, tornar-se vanaprastha, fase por fase. Mas se alguém for capaz, poderá tomar sannyasi. E essa competência também é muito simples. Basta você se tornar plenamente consciente de Krishna. Isso lhe confere a competência de imediato. Brahma Bhuyaya Kalpate. Basta você se ocupar plenamente na consciência de Krishna para tornar-se de imediato mais do que um sannyasi. Harisauri, um grihasta, perguntou se aceitar de forma artificial a ordem renunciada podia realmente ser entregar-se a outra faceta do gozo dos sentidos. Assim que inventamos algo, replicou Prabhupada, isto é gozo dos sentidos. Ao pensarmos quero satisfazer meu desejo, isso é tudo. Isso é gozo dos sentidos. Eu posso estar sentado debaixo de uma árvore ou num palácio. O princípio básico é o gozo dos sentidos. Outro dia eu falava sobre Hirachora e Kirachora. Hira significa diamante, Kira pepino. Alguém pensa, hei de roubar um pepino. E outro pensa, se eu roubar, será um diamante. Mas a propensão a roubar é a mesma. Alguém poderia pensar, estou roubando um mero pepino, o que não é muito perigoso, mas aos olhos da lei, ambos são criminosos. Logo imaginamos tais coisas. Sim, tenho propensão a roubar,
mas não roubarei diamantes. Roubarei Kira. Isso não passa de invenção mental. Mas um ladrão é um ladrão. Jaya Pataka Swami. Então a vida do Grihastha em consciência de Krishna permite-nos roubar Kira? Prabhupada. Sim, Kirachora, o caçador de prostitutas é Hirachora. E o chefe de família é Kirachora. Isso é tudo. Novamente, Harisal lhe perguntou se a renúncia artificial era gozo dos sentidos. Havia diferentes pontos de vista entre os discípulos, e eles queriam que Prabhupada esclarecesse o assunto de maneira que um grupo não pudesse aproveitar-se de uma citação de Prabhupada e declará-la universal. A renúncia não é artificial, disse Prabhupada, trata-se de um processo. Temos de abandonar esse gozo dos sentidos. Ora, submetem-se ao processo de renúncia. Às vezes, num clube, pratica-se natação artificial, não é? Natação artificial não é a verdadeira natação, mas serve como treinamento. Dayananda. Mas às vezes as pessoas que renunciam se tornam muito orgulhosas. Que é isso? Prabhupada. E continuou respondendo que era realmente preciso praticar a renúncia. Todos devem comparecer ao Mangalarati. Isto é obrigatório, senão nenhuma praçada. Se você está muito doente, não deve comer. Ninguém deve dormir na hora do Mangalarati por motivo de doença, para então, na hora da praçada, comer vorazmente. Se os devotos esperavam que Prabhupada fosse fazer uma distinção absoluta entre Grihastha e Sannyasi, não a conheceriam. Ao invés disso, ele enfatizava a qualidade verdadeira e a prática do devoto individual. Em outra caminhada matinal, Dayananda Goswami falou a Prabhupada das discussões dos sannyasis. Dayananda diz: achamos que seria bom ter os centros urbanos para pregadores. E quanto às mulheres e crianças, é muito mais fácil mantê-los em nossas fazendas. Lá eles podem trabalhar um pouco e produzir seu próprio alimento. Prabhupada, sim, eles podem viver nas fazendas e fazer algum artesanato. Guru Kripa Swami, mas não o farão, Srila Prabhupada. Prabhupada. Então proíbam. Se não seguirem as regras e regulações, que mérito terão? Outro sannyasi disse que quando se aglomeravam muitos casais em grandes comunidades, desenvolvia-se uma atmosfera de preguiça. Ao passo que, quando muitos brahmacharis pregavam juntos, a atmosfera era mais vivificante. Prabhupada. De qualquer modo, todos devem estar ocupados, isso é tudo. Nada de ociosidade. Nunca encorajem a preguiça. Se mantivermos alguns homens preguiçosos, então tudo estará arruinado. Devoto. Srila Prabhupada, segundo ouvi dizer, o senhor declarou que nossa sociedade não é uma sociedade de namoros. Mas essas coisas vêm acontecendo. Referindo-se a uma indecência de 2 de seus discípulos, Prabhupada explicou: sim, vi algo assim em Vrindavana. Surgiram outras reclamações. Um líder argumentou que o templo não deveria ser obrigado a carregar o fardo de manter mulheres com filhos, mas sem esposos. Outra reclamação era que os brahmacharis, ao venderem livros, estavam de fato sustentando os casais.
Prabhupada continua a explicar de maneira filosófica e prática que quaisquer discrepâncias que surgissem deveriam ser retificadas. Não se deveria tolerar o gozo dos sentidos, a preguiça e o não comparecimento aos programas do templo. Mas essa condenação de maus procedimentos no serviço devocional não se aplicava exclusivamente a um grupo em particular. Pouco depois de sua chegada a Mayapur, Prabhupada tratara de um assunto semelhante em sua própria correspondência. Um certo senhor Chatterjee escrevera de Calcutá dizendo estar pregando a adoração ao Senhor Chaitanya e estar ansioso para mostrar a Srila Prabhupada alguns artigos que escrevera. O Senhor Chatterjee declarava: meu tema é que podemos chegar a ver o nosso Deus Gauranga tomando sannyasa. Aqueles que são grihastas alcançam Deus por meio de Nama Sankirtana. Srila Prabhupada entusiasmou o homem com uma resposta. Seu tema está ok. Muitos devotos do Sr. Chaitanya, como Advaitacharya e mesmo o Sr. Nityananda, eram grihastas. O Sr. Chaitanya deixou sua vida de grihasta. O negócio é compreender a Krishna. Esta é a verdadeira qualificação. Quer alguém seja grihasta ou sannyasi, o importante é conhecer Krishna. Srila Narottama Das Thakur canta: Grihe Vavane Tataki Re Gauranga Boledaki. O Senhor Chaitanya diz que Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Keninaya, E Krishna Tattva Veta, Sei Guru Raya. Assim, por favor, venha para que possamos examinar seus artigos.